Bom dia, meus amados. Deus abençoe aí grandemente o seu lar, a sua casa. Que você venha tomar posse do favor de Deus e da graça de Deus para a sua vida aí. Em nome de Jesus, que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Essa é a vontade de Deus para você. Isaías 1,19 diz: se você quiseres e acreditares, comereis o melhor dessa terra. Então tome posse, é a promessa do Senhor para você. Louvado seja o nome dele. Amados, inscreva no canal, você que não é inscrito aí, tem mais de 130 mensagens. Compartilhe com alguém essa palavra. No momento que você estiver ouvindo aí, aperte o joinha, que dessa maneira você nos ajuda no canal. Amém? Vamos meditar hoje num texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, 4 e 5. Está falando sobre Uzias. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Amém, amados? Então, aqui está falando sobre Uzias. A Bíblia está falando aqui que Uzias, ele buscava ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele buscou o Senhor fez ele prosperar. A prosperidade, meus amados, segundo a Bíblia, ela abrange todas as áreas. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você mergulha na presença de Deus, Deus derrama favor e prospera a sua vida. Quando você busca o Senhor, meus amados, Deus não precisa de nós, mas é nós que precisamos do Senhor. Para nós sermos abençoados, nós precisamos da presença de Deus. E quando a gente busca a presença de Deus, Ele faz a gente prosperar. E prosperar aqui, meus amados, é em todas as áreas. Deus faz você prosperar na saúde mental, Deus faz você prosperar no seu lar, no seu casamento, na vida financeira. A promessa de Deus é para todas as áreas. Amém? Nós lemos aqui Isaías 1,19, se você quiseres, e buscares ao Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Deus tem bênçãos para mim, tem bênçãos para você. Depende da minha escolha e da sua escolha. A promessa de Deus é se nós quisermos. Agora, meus amados, segundo Deus, Ele já quis, Ele já nos abençoou. Efésios 1,3 vai dizer que todas as bênçãos espirituais foram concedidas em Cristo Jesus. A grande questão agora é eu e você tomar posse dessa bênção, eu e você tomar posse daquilo que Deus já conquistou para mim e que Ele já conquistou para você. Deus quis. Se você for ler nas Escrituras Sagradas ali em 1 João, no capítulo 4 ali, a partir do verso 8, você pode ler o 1 João 4 inteiro ali, você vai ver que não foi nós que amamos ao Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro, nós podemos amá-lo agora. Amém? Porque Deus abriu a porta, Cristo abriu a porta para que nós pudéssemos mergulhar na presença de Deus. E você pode aqui tomar a mesma decisão de Uzias, Até os 16 anos, quando ele tinha 16 anos de idade, ele se tornou rei e ele tomou uma decisão de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. E aqui, algo interessante também, que a Bíblia vai dizer que durante o tempo da vida de Zacarias, Zacarias o instruiu no temor do Senhor. Ali nós podemos aprender que Uzias também se achegou diante do homem de Deus, de um profeta do Senhor. E da mesma maneira, meus amados, ande com pessoas de Deus, ande com pessoas positivas, ande com pessoas que falam a palavra de Deus. Se você andar com pessoas que falam a palavra de Deus, você vai ser abençoado, porque Romanos 10,17 vai dizer que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você anda com pessoas que falam a palavra de Deus, que agem segundo a vontade de Deus, você vai ser iluminado em todos os seus caminhos.
Coríntios ali, capítulo 15, no versículo 33, a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, amém? Então você tem que tomar a mesma decisão que Uzias tomou aqui nesse sentido, mas nós vamos ver o desenrolar da vida de Uzias, nós vamos continuar lendo aqui para nós compreendermos melhor o que aconteceu com Uzias, né? Para nós pegarmos a parte boa. A parte boa é que enquanto ele buscava o Senhor, Deus fazia ele prosperar, e ele se aproximou do homem de Deus, e esse homem de Deus, né, dava conselhos para ele, ensinava ele a temer o Senhor, e aí ele prosperava na presença de Deus. Meus amados, quando nós estamos na presença de Deus, nós prosperamos e as pessoas veem o favor de Deus sobre nós. Se você for ler ali em Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia vai dizer que José estava na casa de Potifar, e Potifar viu, né, que José era abençoado, que Deus prosperava José. E aí ele colocou José para tomar conta de toda a sua casa, porque aí a sua casa prosperaria na mão de José, e foi assim que sucedeu. A pessoa que tem o favor de Deus, ela é abençoada e abençoa todas as pessoas que estão ao redor. Amém? Então busque o favor de Deus, busque a presença de Deus, busque a intimidade com o Senhor. Se algo não está acontecendo na sua vida, é porque você precisa buscar o Senhor. Oséias 4,6, a Bíblia vai dizer que o teu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, da verdade, você precisa compreender que a tua vitória já está conquistada, você precisa ler na Bíblia que Jesus já garantiu para você a vitória. Amém? Você tem que ler nas Sagradas Escrituras e tomar posse da palavra de Deus. Por isso Deus diz se quiseres porque Deus já quis, Ele já te abençoou. Agora a decisão é se você quer quer se render e firmar na palavra de Deus, se você quer firmar nas promessas do Senhor. Efésios 3:20 vai dizer que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então ele pode fazer infinitamente mais, e esse poder que opera em nós é o Espírito Santo. Se ele pode fazer e algo não tem acontecido, é porque você não tem se posicionado na palavra de Deus. Se posicione. Busque o Senhor. Isaías 55:6 está dizendo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Quando você busca a Deus, você é abençoado. Você pode estar lendo ali no Salmos 91, e vai estar dizendo, né, que bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, e a sombra do Onipotente descansará, né, a mão de Deus vai proteger você, né, praga nenhuma vai atingir você, porque você vai estar debaixo do favor. E quando você estiver debaixo da mão de Deus, você tem a proteção de Deus. Mas aprenda uma coisa, a decisão de estar debaixo da mão dele é sua. Você que toma essa decisão. Você tem que tomar essa decisão de entrar debaixo da mão de Deus. O que você precisa para ser abençoado é somente entrar debaixo da mão dele. E aí você irá prosperar em todos os seus caminhos. Mas, amados, quando Deus abençoar, Deus estiver prosperando você, tome cuidado, porque aí vem o ataque de Satanás, e aí vem o ataque do inimigo, e você tem que se preparar para esse ataque, firmar na palavra de Deus, para você não ser alvejado. Vamos ver o que aconteceu aqui com Uzias, né? Um pouco adiante ali, ó. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 16, a Bíblia está dizendo assim, ó. Entretanto, melhor dizendo, amados, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa do sacerdote, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incenciário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo, o Senhor surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote
Azarias e outro sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia o ferido. Rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, excluído no templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Olha que nós podemos aprender aqui com isso, amados. Amém? Aqui nós podemos ver aqui, logo no 2 Crônicas, no 26:16, está dizendo, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Temos que tomar cuidado. Tome cuidado para quando Deus exaltar você, meus amados, você não se orgulhar em si mesmo, esquecer que foi o Senhor que levantou e você se tornar orgulhoso, porque o orgulho vai fazer você cair. Amém? Em Provérbios 16, no versículo 18, está dizendo o seguinte, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amém? Primeiro você acha que você é alguém, você exalta em si mesmo e confia em si mesmo. Aí você se torna maldito. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem cujas forças estão nos seus próprios braços. E aí você cai da presença de Deus. Amém? Então tome cuidado. Não faça como Uzias fez. Ele se orgulhou em si mesmo, confiou em si mesmo. Da mesma maneira, meus amados, o reinado foi tirado de Saul, amém? Porque Saul se orgulhou. Você pode ler em 1 Samuel, no capítulo 17 inteiro lá, você vai ver que o reino foi tirado de Samuel, porque Samuel o reino foi tirado de Saul, porque era para Saul esperar Samuel para oferecer as ofertas, e ele foi ansioso e ofereceu as ofertas antes que Samuel chegasse, não obedecendo assim a palavra de Deus, querendo agir da maneira dele e não na obediência do Senhor, e aí o Samuel vai dizer que por causa disso o reino dele foi tirado. Se ele esperasse, naquele momento o reino dele seria confirmado para sempre, mas ele perdeu o reinado, por quê? Porque se orgulhou, porque quis agir com as forças de seus próprios braços, não confia em si mesmo, mas somente em Cristo. Provérbios 14:12, há caminhos que parecem reto aos olhos do Senhor, mas o final desse caminho levará você à morte. Amém? Firme nessa verdade. E nós vemos aqui Uzias, meus amados, ele quis entrar para oferecer incenso, coisa que era permitido na época somente ao sacerdote. Somente o sacerdote podia entrar no incenciário ali para manter o incenso aceso ali, para a adoração do Senhor. Amém? E ali ele quis fazer algo que a Bíblia dizia que não era para fazer. Deus havia estipulado que era somente para o sacerdote entrar. E ali ele desobedeceu a palavra de Deus, porque ele se exaltou. A Bíblia fala, ele se orgulhou, ele achou que ele era merecedor. Olha para você ver o orgulho onde leva as pessoas. Tome cuidado com o diabo, com o inimigo. Por isso Satanás caiu. A Bíblia vai dizer que o coração dele se encheu de orgulho. Por isso Lúcifer caiu da presença do Senhor. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Seja humilde, sempre dê graça ao Senhor. Sempre reconheça que é pelo favor dele que você está de pé. Acorde de manhã e agradeça a Deus pelo ar que você respira. Tudo provém do Senhor. Tudo provém de Deus, você não é merecedor de nada pelos seus próprios esforços, amém? Cristo tornou você merecedor através da sua graça, através do favor de Deus, amém? Cristo tornou você filho de Deus através do favor, é dom de Deus, é um presente de Deus, e você não se orgulha porque você recebe um presente, porque um presente é algo dado, não é algo ganhado, não é algo que você trabalhou para merecer, mas Cristo trabalhou e conquistou para você. Então não se engrandeça, mas tema ao Senhor. Seja humilde diante da presença de Deus e reconheça Ele em todos os seus caminhos. E o salmista vai dizer que Ele vai endireitar as suas veredas. Olha que diz aqui, em 2 Crônicas, aqui no 26, no versículo 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu, amém? Ele ficou leproso, ele foi ali amaldiçoado, ferido com lepra e perdeu o reinado porque se orgulhou, confiou em si mesmo, na sua própria sabedoria, na inteligência de suas próprias mãos. Se você for ler aqui o capítulo inteiro, você vai ver aqui
que Uzias ele inventava armas de guerra, Deus dava a ele inteligência, mas o que acontece? Ele não reconheceu que a inteligência vinha do Senhor, ele agiu como se viesse dele mesmo, e aí ele quis da própria maneira buscar o Senhor, do seu próprio jeito, desobedecendo a palavra de Deus, e o reinado dele foi tirado, porque ele teve orgulho, ele deixou o orgulho entrar no coração. Então essa é a palavra de Deus para você. Tema o Senhor, não deixe o orgulho entrar no seu coração. O orgulho faz você cair, mas a humildade, a Bíblia vai dizer que antecede a honra. Quando você se humilha, Deus te exalta. Por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, 8 e 9, ali Tiago vai dizer, humilhar-vos diante da presença de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você vai ver também em 1 Pedro 5, 8 também, falando para você se humilhar diante da presença de Deus. Se humilhe diante da presença de Deus e seja abençoado. Essa é a palavra para você. Deus abençoe.